falando de Corinthians por aqui, por isso eu quero esse primeiro contato com o Alexandre Silvestre, que está num evento recheado de ídolos do esporte brasileiro e tem notícias sobre o Timão também. Boa noite, Silver. O Corinthians está de olho aí em reforços para esse segundo semestre? Sim, está sim, querida. Tudo bem com vocês? Todos amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu estou num lugar muito chique de São Paulo, onde vai rolar logo mais à noite aqui um encontro com o pessoal do Legends Academy, o selo aqui atrás de mim, que na verdade é uma plataforma digital que ensina, através de cursos com especialistas, ex-jogadores e jogadoras, a galera a jogar futebol em alto nível. Também tem curso de gestão, mexe com a parte mental. Tudo sobre futebol, com muitos jogadores que vão comparecer a esse espaço logo mais à noite. O Juninho Paulista, o Silas, o Lugano, o Marcelinho Carioca, a Milene Domingues, a Formiga, ex-jogadoras de futebol e muitos ensinamentos a respeito do mundo da bola para quem quer se envolver, até na questão de gestão. Sobre Corinthians, o Corinthians que tentou o Biel, atacante do Sporting de Portugal, eu brinco assim na pronúncia, é o Sporting de Lisboa, quando eles tentou esse jogador, que é um jogador de beirada, 24 anos, mas o Sporting pediu muito, o Corinthians tentou por empréstimo, tentou algumas alternativas, não deu jogo. O Corinthians desistiu do Biel, que é uma necessidade detectada pelo Dorival Júnior, um atacante rápido de beirada. Mas foi oferecido ao Corinthians um centroavante, um cara mais fixo de área, 30 anos, o Carlos Vinícius, jogador que foi embora para o exterior muito jovem, com 22 anos, está na Europa desde 2017, começou em time pequeno de Portugal, passou por equipes importantes como o Napoli, o Mônaco, o Benfica, foi artilheiro, melhor fase dele de 2019 até 2020, quando ele marcou 24 gols em 47 partidas pelo Benfica, vestiu a camisa do Tottenham, do PSV da Holanda, do Galatasaray da Turquia, estava no Fulham, tem 30 anos como eu disse, é um jogador já experiente, jogador mais de área. O contrato terminou e ele foi oferecido ao Corinthians, que estuda a possibilidade. Não marca há mais de um ano, um golzinho sequer, mas tem aí uma boa rodagem pelo futebol europeu. Estamos falando, portanto, de Carlos Vinícius, oferecido ao Corinthians. O Corinthians estuda a possibilidade, sairia de graça, entre aspas, porque ele não está sob contrato com nenhum clube. O Corinthians arcaria com as luvas e os salários do jogador. Se der tempo, eu volto para falar mais de Timão, Marina. Tá certo então, Silvia. Obrigada aí por essas primeiras informações sobre o Corinthians. E sabe, meninos, vocês já vão comentar, tá? Sobre tudo isso aí que a gente falou sobre o Timão. A gente já vai continuar com o nosso programa aqui. Mas, primeiro, eu quero chamar você aí do outro lado, porque eu tenho um recado importante para você. Amigo, né? E também agora vindo com esse novo nome aí, o que vocês acham disso? Pode falar, Xará. Carlos Vinícius, que é o alvo do Corinthians agora. O que você pode falar de uma negociação como essa? Ele tem 30 anos, já passou por vários grandes times da Europa, Tottenham, Benfica, Napoli, Mônaco, jogou também no Rio Ave de Portugal. Só que o cara não marca um gol há mais de um ano. Então o cara está em jejum há mais de um ano, não faz um gol. 30 anos, não tem atuado muito. Não sei, cara. É muita loteria, né? Eu acho que é uma aposta muito grande. Mesmo vindo sem custos. Então, pelo fato de vir sem custos, dá uma amenizada. Você pode ali colocar e ver o que acontece. Se não der certo, beleza, tentamos uma negociação tranquila justamente por não ter que gastar dinheiro para contratar o jogador, mas a gente está pensando num Corinthians que precisa de soluções. Né? E uma aposta é sempre um risco. Qualquer contratação, na verdade, é uma aposta, mesmo se for um jogador badalado. Você vê times aí que contratam jogadores importantes e demoram para vingar, se é que vingam. Então, de repente dá certo, mas a chance de dar certo é menor do que um jogador que está no auge, que está jogando bem, que vem fazendo gols em um outro clube, que está em alta. Vamos ver, é uma tentativa, né? O Biel, que também não seria nenhuma maravilha, não vem mais, para o Carlos Vinícius é o alvo. Acho que é o tipo de contratação que o Corinthians hoje tem condições de buscar. Não gosto dessa contratação. Acho que o Corinthians não precisa de jogadores assim medianos, né? Custo zero. Aquele negócio, o risco, né? A emergência, o emergencial, o risco e a aposta. Uma coisa é a aposta, outra coisa é o risco, né? É importante, é legal você arriscar em um bom jogador do que você apostar no jogador que tem 30 anos e não brilhou na Europa como a gente esperava. Tá certo, gente. E sobre o jogo de sábado?
É legal ter esse tipo. Você, Miller, que você participa bastante, né, de jogos festivos e tudo mais, né? O Corinthians teve aí um bom público até no último sábado lá no Pacaembu. Para a torcida, ainda mais nesse momento sem jogos, né? A gente está sem jogos aqui, né? Tá rolando o Mundial lá. Exatamente. Você pode falar do jogo aí, 1-1, Timão e Boca. Relembrando, né, a conquista do Corinthians em 2012, da Libertadores, né? Todos esses grandes jogadores do Corinthians estiveram lá presentes, né? Chicão, Tite, Emerson Sheik, né? Danilo, protagonistas daquela conquista. E o time do Boca também, né? Eu acho que foi uma bela festa e sempre importante, né? Lembrar feitos bons do passado. Eu acho muito legal. Acho muito legal esse tipo de iniciativa. Ainda mais quando a gente recorre ao passado e põe na memória uma conquista desse tamanho para a torcida do Corinthians. É fantástico você ver os ídolos que conquistaram o título há 13 anos estarem em campo ali contra o mesmo adversário, os mesmos jogadores. Acho que foi uma festa muito bacana. E legal também o Boca Juniors, que foi a vítima, aceitar fazer esse jogo, né? Sim. Acho que é legal, porque nós perdemos, nós vamos de novo oferecer a eles a alegria de rememorar aquilo que nos entristeceu. Então é uma atitude até de grandeza dos jogadores do Boca Juniors toparem participar de uma festa como essa. Muito legal mesmo. O Vestre, porque ele tem mais coisa para falar sobre o Corinthians sim, né, Silver? Conta aí pra gente, tem alguma novidade? Sobre 2 jogadores. O primeiro deles, Marina, o Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano, que chegou ao Corinthians machucado, pouco jogou, se machucou de novo, está escondido nesse elenco, participou pouquíssimas vezes de partidas do Corinthians. Ele está negociando a ida dele para o Austin Football Club, que é um time lá do Texas, da Liga Norte-Americana, e a diretoria, junto com a comissão técnica do Corinthians, decidiram que ele não participa mais da intertemporada lá no CT Joaquim Grava, onde o Corinthians está se preparando para a volta ao Campeonato Brasileiro no domingo. Ele vinha treinando com os demais colegas, mas diante dessas negociações, o Corinthians entendeu ser melhor, deixá-lo de lado nesse momento para ele resolver a vida dele. Estou falando do Palacios, lateral esquerdo, e assim que definir, ou ele vai embora ou ele será reintegrado ao grupo. Outro nome que eu preciso comentar com vocês é o do Yuri Alberto, recuperado da lesão nas costas, da vértebra fraturada, já está treinando no gramado, mas ainda treinando de maneira parcial. É a tal da transição física entre o departamento médico e o campo. Então ele ainda não consegue treinar para valer com os demais jogadores, treinos táticos, técnicos. E assim, não é oficial, mas eu vou cravar aqui com antecedência, até pela experiência que temos no futebol de tantas décadas, ele não vai jogar contra o Red Bull Bragantino. A volta do Corinthians é domingo, 19 horas, Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Será o primeiro jogo do Corinthians na Neoquímica com a tal da leitura facial, catracas instaladas, testes foram realizados nesses últimos dias, testes internos, não com presença de público para valer, a polícia liberou. Vamos ver como é que vai funcionar a leitura facial, que será utilizada pela primeira vez pelo Corinthians, uma obrigação, é lei geral do esporte, e será utilizada pela primeira vez a leitura facial no jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, e eu estarei lá em Itaquera acompanhando de pertinho e entrando ao vivo depois do jogo no Mesa Redonda. Por hoje é só, continuo por aqui aguardando a chegada das lendas da academia, um curso numa plataforma digital para quem quer aprender a jogar futebol de verdade, profissional. É isso aí, beijos. Valeu, Silver, bom trabalho para você. Tem mais o Andileri, tem o Hugo, tem o Matheus Bidu na lateral esquerda. Se ele chegou e não foi utilizado, só mostra a incompetência na hora de contratar, né? Porque você gasta dinheiro para um jogador que não joga e fica ali ganhando salário e tudo mais. Então ele tem que ir embora o quanto antes para pelo menos abrir vaga para outro ou para deixar de o Corinthians ter as obrigações trabalhistas, né, de honrar com os compromissos em relação ao jogador que não atua. Em 2 anos não jogou 5 partidas. Então, cara, em 2 anos. Em 2 anos. Ele ficou muito tempo parado, né? Vamos pro resultado da enquete então, gente? Como que foi aí a trajetória do... O Corinthians teve uma reunião na sexta-feira e foi conversado muito sobre essa questão de reforços. E o papo que foi dado é o seguinte, que o Biel serviria de exemplo. O Biel foi uma contratação vetada
pela alta cúpula corintiana. Eu falei para vocês, tinha gente que queria fazer a loucura, só que não era as pessoas que mexiam com a grana. E tinha uma ala que não queria. No final, venceu a ala que não queria em relação ao Biel. E aí o nome do Biel foi levado para a reunião de sexta-feira, após, essa reunião aconteceu, após a nota oficial que o Corinthians divulgou sobre o Biel, que não traria mais. Aí nessa reunião foi falado que o Corinthians não iria fazer loucuras tipo Biel. E pediu ali, né, o plano B, o plano C, foi falado ali com o Fabinho Sonado e com o Dorival, quais os outros nomes que eles tinham em mente. Vários jogadores têm sido oferecidos. O Corinthians tem conversas com outros jogadores. Mas a ideia é que não se faça esse tipo de loucura. Por exemplo, 7 milhões de euros por um jogador, né, que ainda não vingou na carreira. Já o Malcom, né? O Malcom, para vir para o Corinthians, tá? O Malcom, para vir para o Corinthians, só se a patrocinadora Master bancar tudo, tá? Bancar tudo. Samir, gostei do seu canal, parabéns, muito explicativo. Precisamos de jogador efetivo que será bom e barato. Tamo junto aí, meu amigo, seja bem-vindo, né? É inscrito já no canal? Tem que se inscrever no canal, velho. Pô, o Malcom, vamos ver os números do Malcom, né? No Malcom, só pra gente, né, ver assim, no Zenit, 109 jogos de 2019 a 2023. Como jogou, né? Muito tempo no Zenit o Malcom, né? Rapaz, do Bordeaux foi pro Barcelona, fez só 24 jogos no Barcelona. 4 gols né? E aí deu algumas assistências. No Zenit, 109 jogos, 42 gols e 24 assistências. Cara, é um cara, né? É um cara que tem bons números, mas não é espetacular, tá? E é um cara que não tem números espetaculares, mas, né, é um bom jogador, entendeu? É um bom jogador. Agora é bom a gente pensar em atletas, né, mais em conta, né, que sejam, né, acessíveis, né, que realmente venham casar aí com a realidade do clube, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colaborar com o like. Eduardo Dantas, um abraço aí, bora pro likezão, tamo junto aí, tá? Então é o seguinte, gente, acho que o assunto Malcom encerramos, né? Por enquanto vamos ficar com o Michael, tá? Por enquanto que temos é um Michael, que voltou, né? O Malcom ainda não deu para voltar, mas o Michael, esse voltou. Vamos aproveitar o Michael, tá? Deixa o Malcom lá. Lógico que eu gostaria. Aliás, se o Malcom ficar livre no mercado, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, é obrigação do Corinthians fazer uma consulta. Chegar lá e perguntar, e aí? Pensastes em voltar agora? Tá? É obrigação do Corinthians dar uma namorada com ele aí. Entendeu? Mas, é o que eu falei, são 9 milhões por mês que ele ganha. O Al Hilal pagou 60 milhões de euros, né, para tirá-lo do Zenit. Nós estamos falando de muita grana, então é um jogador caríssimo, né, que é muito, aliás, muito bom ainda. Apesar que no último jogo do Al Hilal lá, eu achei ele muito apagado, achei ele muito escondido no jogo, tá? Não gostei da participação, esperava mais dele naquela partida contra o Fluminense. Não deixou a desejar naquele jogo, mas acontece. Não vamos julgá-lo por uma partida, né? E o Corinthians está em busca de outros reforços, tá? Em busca de outros jogadores aí, a gente vai ficar atento aí, né? Com o que tem aí para hoje, né? E para essa semana. E os jogadores de Série B, Samir, eles não acham nenhum bom lá? Cara, vocês me citam muito o Rani, não sei o que lá do Coritiba, né? Difícil, velho. Difícil. O cara destruiu o City, jogou nada
contra o Fluminense, vai entender. Verdade. Né? Deixou a desejar. Eu tava torcendo pelo Al Hilal, né? Deixa eu ler aqui os superchats. O Milael, jogador bom e barato, não existe nem na Venezuela. Mas tem que ter criatividade. O Talisca seria uma boa, Samir? O Talisca é a mesma coisa, né? O Talisca é a mesma coisa sobre o... mesma coisa em relação ao Malcom. Um jogador que ganha muita grana. Acho que ele ainda está um patamar abaixo de questão de grana hoje. Já ganhou muito no Al Nassr, né? Mas hoje está no futebol turco, não quer voltar agora. Muito difícil, né? Só se a patrocinadora quiser bancar também. Mas eles é só gogó, né? Só gogó, tá? O Garro foi bom e barato, verdade. Pode devolver o Michael nessa mesa. Sim. Cansaço, jogou a vida contra o City com prorrogação. Acha que é videogame, o Wagner Martins? Eu acho que é videogame, entendeu? Mas o Wagner, não, faz sentido, tá? Faz sentido o que você falou. Só que num campeonato de tiro curto, que é uma Copa, muitas vezes, né, o campeão passa por prorrogações, pênaltis. São sempre jogos complicados. Então, né? Aliás, você foi bem mal educado. Não sei se foi para mim isso, mas foi bem mal educado. Eu acho o seguinte, velho. Eu acho que um jogador diferenciado vai ter que superar esse tipo de coisa. Todo mundo joga numa Copa, são 3 dias de diferença, de um jogo para o outro. Pega uma prorrogação, sempre tem. Entendeu? Então é isso, tá? E você é um Zé Ruela. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians aí, que está no mercado da bola, em busca de algumas opções, né? Procura aí um atacante de ponta, Vitor Sá, jogador aí que foi campeão da Libertadores com o Botafogo, foi oferecido ao Timão. Uma negociação aí bastante importante, né? O Dorival Júnior já até aprovou essa negociação. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!